Olá, tudo bem? Como vocês estão aí? Espero que estejam bem. Estamos aqui hoje, nessa noite, para fazer uma reflexão sobre o quarto mandamento. Primeiramente, gostaria de agradecer a Ana e o Tiago por ter dado essa oportunidade da gente poder conversar um pouco. Então, primeiro eu vou me apresentar para vocês, para a gente ficar mais íntimo, assim a gente consegue conversar melhor. Meu nome é Emerson Nogueira. Sou da cidade de São Carlos, São Paulo. Tenho uma esposa, Cláudia, e um filho, o Rafael. Eu tenho um laboratório de prótese. Essa é a minha vida profissional. Agora, a vida espiritual. A minha conversão veio há 28 anos atrás, com Nossa Senhora Rainha da Paz. Então, naquele dia, foi a minha conversão, 28 anos atrás. Aí agora, no hoje em dia, estou na paróquia Nossa Senhora de Fátima. E lá, também conheço o Tiago, a Ana de lá, da nossa paróquia. Já fui ministro da Eucaristia, já fui intercessor. Hoje estou nas células, hoje temos aquela paróquia em células, né? Então estamos ali convivendo com a paróquia em células. Também tenho o grupo de oração, ao qual eu faço parte. Lá eu sou intercessor e o meu ministério lá, como servo do grupo de oração, meu ministério de cura e libertação. É o que mais hoje em dia, eu gosto, é aquilo que Deus colocou na minha vida. E nessa convivência, a Ana pediu para que eu viesse falar um pouquinho para vocês do quarto mandamento. Eu gostaria assim que a gente se entregasse, né? Então vamos pedir nada melhor para começar uma oração que a gente peça ao Espírito Santo. Então, ele que vai conduzir essa nossa reflexão. A gente vai estar aqui só como canal de graça, só como canal de bênção. Então pedimos agora ao Espírito Santo de Deus que ele venha sobre nós, sobre a nossa vida, sobre o nosso relacionamento, porque eu estou aqui e você está aí. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E que Nossa Senhora, né? Para que nós estamos aqui hoje? Para ajudar vocês aí na consagração a Jesus Cristo, pela mão de Maria. Então, tudo o que eu faço, e também eu já sou consagrado a Nossa Senhora, né? Por esse mesmo método de São Luís Grignon de Montfort. Então, nós estamos aqui consagrados a Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora que passe à frente em tudo, porque nós não somos dignos de ir diante de Deus, então Nossa Senhora dá aquela mãozinha para a gente, né? Então, já que vamos falar do quarto mandamento, vamos lá no nosso catecismo, que é aquele que melhor nos mostra, né? Lá no parágrafo 2197, nós temos lá o quarto mandamento. O quarto mandamento, então vamos ler aqui. O quarto mandamento encabeça a segunda tábua, indica a ordem da caridade. Deus quis, depois dele mesmo, honrássemos nossos pais, a quem devemos a vida e a quem nos transmitirão o conhecimento de Deus. Devemos honrar, respeitar todos aqueles que Deus, para o nosso bem, revestiu de sua autoridade. Olha, só aqui a gente já dá para falar bastante coisa, né? Aqui no começo do catecismo, quando ele fala que o quarto mandamento encabeça a segunda tábua, é porque ele diz assim, que a primeira tábua, quando Deus deu a Moisés, a primeira tábua, ela falava dos direitos de Deus sobre nós, né?
Aí a segunda tábua é os direitos dos homens. Então, o primeiro mandamento, aqui que encabeça a segunda tábua, é honrar pai e mãe. Então, vamos lá, né? Isso é uma coisa muito, que eu posso dizer assim para você, muito de Deus, honrar pai e mãe. Porque o que acontece? A primeira tábua indica a ordem da caridade. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter com os nossos pais é a caridade. Então, aí você fala caridade, né? Aí a gente tem que amar, respeitar, assistir, perdoar, ajudar, tudo sem interesse. Então, porque Deus usou os nossos pais para nos dar a vida. Então, é uma coisa meio recíproca. Então, hoje em dia, você é filho. E mais para frente, você vai ser pai. Então, essa atitude de Deus usar os nossos pais para nos dar a vida, que só aqui já é o suficiente para a gente dizer glória a Deus, né? Porque o dom da vida é só por Deus. Então, Ele usou os nossos pais. Então, nós temos que agradecer os pais que a gente tem pelo dom da nossa vida. Então, agradecer a que jeito? Amar eles, ter perdão, ter paciência. Hoje em dia, né? Nós perdemos muito a paciência com nossos pais. Nós, às vezes, nos desentendemos. Então, a gente tem que ter tudo ao contrário. Porque quando você faz alguma coisa contra os seus pais, você está fazendo contra Deus, porque Deus usou dele para você. E isso é o contrário. Você agindo com os seus pais, você está agindo com Deus. Então Deus deu a vida, então você tem que dar a vida por Deus, através dos seus pais. Não é verdade? Aí depois aqui diz assim: Deus quis que depois mesmo dele mesmo honrássemos nossos pais, a quem nós devemos a vida, e transmitirão o conhecimento de Deus. Então, isso que eu estava dizendo para você. Através de Deus, dos nossos pais, Deus transmitiu tudo. Então, a gente tem que ter discernimento, sabedoria de como tratar os nossos pais. Porque senão nós estamos aborrecendo, estamos tratando Deus do mesmo jeito. Então, vamos lá. E Deus quer dar a bênção, né? Deus quer nos abençoar. Então, aí também Ele usou dos nossos pais para a bênção. Então, o que acontece? Os nossos pais, nós somos a ligação entre a terra e Deus. Então, por isso, a bênção de Deus é muito importante. Por isso que a gente fala assim, lá acho que é Eclesiástico, ó. Eclesiástico diz assim: a bênção paterna fortalece a casa de seus filhos. A maldição de uma mãe arrasa até os alicerces. Então, para você que você entenda, a bênção de Deus, quando você tem a bênção, tudo na sua vida ocorre conforme as graças de Deus. Então, lá, aí, vamos supor, tem as promessas, né? Então, nós dizemos assim, em Efésios, vai falar assim: Filho, obedecei os vossos pais segundo o Senhor, porque isto é justo. O primeiro mandamento acompanha de uma promessa: honra teu pai e tua mãe, para que seja feliz e tenha longa vida sobre a terra. Quando você ama seu pai, quando você faz de tudo para o seu pai, Deus te abençoa. Deus te dá a graça. Deus te dá a saúde. Deus te dá honra. São muitas promessas de Deus para nós. Quer ver aqui que deve ter muitas promessas de Deus para nós. Olha aqui. Honra teu pai por teus atos, tuas palavras, tua paciência. Não é só agora, porque ele deu a vida, porque ele deu a educação.
nós temos que honrar os pais também na velhice. Isso que é o mais difícil, né? A hora que eles estão ali, a gente costuma falar que o pai está esclerosado, o pai está com Alzheimer. Então, a gente tem que, nesse momento, servir. Quem teme o Senhor honra seu pai e sua mãe. Nós temos que temer a Deus. Temer não é ter medo de Deus, é honrar a Deus através dos nossos pais e das nossas mães. É um paralelismo isso, né? Quando a gente fala assim, honrar pai e mãe, pai é a mesma coisa que mãe aqui nesse mandamento. Quem honra o seu pai gozará de vida longa. Não é na parte só de saúde, mas é na parte de esperança, de grande família, de os filhos. Porque hoje em dia você é filho, amanhã você vai ser um pai. Então, o que você faz hoje para o seu pai, Deus, os seus filhos vão fazer para você. Então, honra teus pais, que os seus filhos também vão te honrar. Amém? E quando fala aqui, João Paulo II fala que na terra, João Paulo diz que na terra, abaixo de Deus, só os nossos pais. Então, para você ver qual é a importância dos nossos pais na nossa vida. E Deus, ele se preocupa muito com a família. Então, por quê? Porque Jesus veio ao nosso mundo através da família. E uma das pessoas que mais obedeceu à família é o nosso querido Jesus, né? Porque obedeceu São José, que era seu pai adotivo, a sua mãe, que Deus a criou. Então, você vê a obediência e como eles foram obedientes a Jesus, né? Que Jesus foi obediente até a morte a seus pais. O ambiente, como diz assim, Jesus era obediente, né, a seus pais. Então nós também temos que ser obedientes aos nossos pais. Aí tem uma parte aqui nesse do catecismo que diz assim, ó, para o nosso bem revestiu todo aquele que Deus, para o nosso bem, revestiu de sua autoridade. Quando fala dos mandamentos, a gente não fala só também honrar pai e mãe, mas também daquelas pessoas que ele revestiu de autoridade. Então, esse mandamento, honrar pai e mãe, também deve honrar os nossos professores, os nossos políticos, as nossas autoridades. Porque essas pessoas, elas só têm autoridade porque elas foram revestidas por Deus. Quando Herodes fala a Jesus se ele é o rei, aí Jesus diz a Herodes assim, só se tu estás dizendo, mas Herodes só tem a autoridade de ser o chefe, só teve autoridade de ser chefe porque Deus deu autoridade a Herodes. Então, essas outras pessoas aqui, a gente também deve respeitar. Respeitar o mandamento com o professor, com os políticos, comunidade, porque eles têm responsabilidades em nós como ensinar, como se fossem seus filhos, não é verdade? Então, esse mandamento, o próprio Senhor Jesus recorda a força desse mandamento de Deus, né? Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois é justo. Honra teu pai e tua mãe, e o primeiro mandamento com promessas. Bom, promessas 1000 a gente vai ter. Então a gente pensa assim, fazemos o melhor para os nossos pais, não porque tem promessas de vida eterna, de vida longa, promessas de bênção, mas sim porque a gente tem um respeito, né? Esse mesmo respeito que a gente tem
pelos nossos pais, a gente tem por Deus, né? E a gente espera que os nossos filhos tenham o mesmo respeito por nós. Então, hoje somos pais e amanhã, hoje somos filhos e amanhã seremos pais. Então, a gente tem que pensar muito nisso. Amém? E espero que eu tenha trazido uma pequena reflexão para que ajude vocês aí, quando vocês agora mergulharem, quando vocês forem na consagração, junto com a Ana e o Tiago, vocês vão mergulhar nesse mandamento que é, é uma vida que vai brotar em vocês. E ainda com a mãe, com Nossa Senhora ajudando a você entender, a você prosperar na sua vida espiritual. Então, eu quero que você use assim essa simplicidade desses pouquinhos minutos que nós falamos para que você possa se entregar nessa consagração, para que dê muitos frutos na sua vida, como pai e como filho. Amém? Vamos fazer então a ave, estrela do mar e o vinde ao Espírito Criador. Lá no finalzinho do livro, lembra? No final, no apêndice, nós temos as orações. Aqueles que não têm, lembrando que elas estão aqui embaixo. Os livros que nós utilizamos, nós também deixamos aqui embaixo as indicações, tá bem? Vamos então rezar. Ave do mar estrela, de Deus, mãe bela, sempre virgem da morada, celeste feliz entrada. Ó tu que ouviste da boca do anjo a saudação, dá-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia. De tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos granjeia. Ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo seu, ouça aquele que é nascendo por nós, quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também. E ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém. Vinde, ó Espírito Criador, visitai os corações dos vossos seguidores. Preenchei com a graça do alto estes corações que vós criastes. Sois o Espírito Consolador, a dádiva de Deus Todo-Poderoso, a fonte de água viva, o fogo divino, a caridade, a unção invisível das almas. Vinde então com os vossos 7 dons preciosos. Vós que sois o dedo de Deus, vós que sois o conteúdo da promessa do Pai, vós que colocais o verbo do Pai em nossos lábios, iluminai os nossos espíritos com vossa luz, abrasai os nossos corações com vosso amor e santificai em todos os tempos nossa frágil carne. Bani de nós o espírito de tentação, preenchei-nos com vossa paz infalível. Sede vós mesmo nosso guia, de modo que possamos evitar tudo que possa ser prejudicial à nossa salvação. Ensinai-nos a compreender o Pai, ensinai-nos a compreender o Filho e a vós mesmo. Sede sempre o objeto de nossa fé. Por isso seja a glória em todos os tempos para Deus Pai, para o Filho ressuscitado e para vós, Espírito Santo. Amém. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estivemos reunidos e permaneceremos reunidos até o céu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.